Olá, meu amigo, minha amiga. Na sua passagem pela terra, Jesus disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E para nós espíritas, ele estava falando sobre reencarnação. Meu nome é Leandro Munhoz, aqui do canal Contando Espiritismo, e esta é a série Dúvidas, Lendo e Aprendendo. A princípio, vamos analisar as palavras ressurreição e reencarnação no ponto de vista do Espiritismo. Ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o outro. É importante salientar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Aliás, a crença na vida após a morte e seu retorno ao corpo vem de há muito tempo atrás. Os egípcios mumificavam seus mortos porque acreditavam na vida após a morte, sendo que tais corpos precisavam ser preservados, pois posteriormente o espírito voltaria para o corpo. Várias religiões também pregam a existência da vida após a morte, cada uma com suas interpretações e características pertinentes. Vale lembrar que devemos respeitar a todos, pois cada um tem a sua liberdade de escolha. E o que define o nosso caráter não é a religião de que somos adeptos, e sim a nossa conduta perante a vida. Na Bíblia, por exemplo, no livro de Sabedoria, temos uma passagem bem interessante, e se analisarmos do ponto de vista espírita, está falando sobre reencarnação. Eu era um jovem bem dotado e recebera, como quinhão, uma alma boa. Ou antes, como era bom, vim a um corpo sem mancha. Portanto, meus queridos, se era um jovem, está admitindo a existência da alma antes da vida atual. Se era bom, está admitindo que esse jovem evoluiu durante as encarnações, partindo do princípio que Deus criou todos os seus filhos simples e ignorantes. E se ele agora veio num corpo sem mancha, ou seja, num corpo perfeito, num corpo sadio, está admitindo a lei da causa e efeito, pois pela sua bondade e evolução ele teve os seus méritos. Por isso, na frase dita por Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, fica claro a necessidade da reencarnação para a evolução do espírito, visto que para todos os filhos criados por Deus é concedido o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação, pois Deus é soberanamente justo. Esquecimento do passado. Muitas pessoas questionam o princípio da reencarnação, dizendo que, se assim fosse, todos nós lembraríamos do que fizemos no passado. Mas é importante dizer que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, lança sobre esse passado um véu de esquecimento, para que tudo o que fizemos anteriormente não interfira nas nossas ações de hoje. Por exemplo, podemos estar convivendo com pessoas que prejudicamos ou que nos prejudicaram, e isso com certeza seria uma grande interferência dos nossos passos aqui na Terra. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, podemos destacar alguns pontos importantes sobre a reencarnação. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que a alma se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade. A reencarnação é a única forma racional onde se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Nesta importante obra espírita, Leon Denis também faz alguns questionamentos para nossa reflexão. Por que para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Para estes, a força,
a saúde, a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade? Por que a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Por que há raças tão diversas? De onde vêm os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que, desde a meninice, mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências? É importante salientar que em nossas várias reencarnações podemos tanto encarnar em corpos femininos ou masculinos, como bem explica Leon Denis. Quanto à escolha do sexo, é também a alma que, de antemão, resolve. Pode até variá-lo de uma encarnação para outra, por um ato de sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas de seu perispírito. No Livro dos Espíritos, parte 2ª do capítulo 4, da pluralidade das existências, podemos também encontrar algumas questões sobre este assunto. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E temos como resposta: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. No livro Ação e Reação, psicografado por Chico Xavier, da série André Luiz, podemos encontrar no capítulo 15, chamado de Anotações Oportunas, várias explicações sobre a reencarnação e a inversão. Vamos analisá-las. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio, a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Estes foram breves apontamentos sobre a questão da reencarnação. Se vocês quiserem aprofundar mais seus estudos, consultem os livros da doutrina espírita organizada por Kardec e também obras, por exemplo, da série André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Um forte abraço para vocês,
fiquem com Deus e até breve.